família! Você já está seguindo a gente no Instagram? Vai lá, @ceia_oficial e siga a gente. Iniciando o projeto Ceia em Casa, com vocês, Silvia Hubner, com o tema Perfeita Alegria. Olá, estamos aqui e eu estou aqui com muita emoção, com muita satisfação, aceitando esse convite da Lazy, ajudando a vivenciar esse momento diferente que a nossa casa passa, assim como todo o planeta, toda a humanidade, de estarmos próximos, porém distantes fisicamente. E eu agradeço o convite, agradeço a confiança depositada, agradeço a oportunidade de mais estudo, reflexão. E quando a Lazy me chamou, ela falou comigo, falou que eu podia escolher um tema. Eu pensei num tema em que eu conhecia há pouco tempo atrás, mas que eu acho que está muito próximo do que nós estamos vivendo agora. E esse tema ele vem por parte do mentor da nossa casa, que é Francisco de Assis, e quando ele dá os ensinamentos aos seus irmãos, né, os frades menores, a gente vai entender, falando da perfeita alegria. E aí a gente vai conhecer um pouquinho da trajetória de Francisco de Assis para a gente poder entender bem o que é essa perfeita alegria. Francisco de Assis nasceu na Itália no ano 1182, filho de um comerciante próspero, comerciava tecidos finos, teve uma vida muito confortável financeiramente, muito feliz, até um determinado momento da sua vida, onde ele começou a fazer alguns questionamentos. No ano de 1198, ele partiu para uma batalha, uma revolta, e estava acontecendo algumas mudanças ali naquela época na Itália, e ele foi preso, ele ficou doente, ele ficou mais ou menos um ano nessa situação, até poder voltar para casa, voltou ainda enfermo para resgatar a sua alegria, a sua felicidade, refletindo algumas coisas, mas refletindo bastante. Por quê? Porque Francisco, quando ele estava preso e doente, ele começou a ter mensagens, algumas visões, que o chamavam para um trabalho diferente, e ele nas suas inquietações. Mas ele retornou ainda e continuou festejando. Na época da sua juventude, ele era conhecido como príncipe da alegria, era muito generoso com os seus amigos, com os banquetes, mas gostava muito de festas, né? E nesse caminho onde ele passou a refletir, algumas outras coisas começaram a acontecer também na Itália. Um pouquinho mais tarde, no ano de 1206, foi nomeado um Papa, Inocêncio III, que vendo naquela posição de poder que a Igreja tinha, ele quis associar esse seu poder a um outro determinado tipo de controle. E aí o que acontece? Ele coloca um pontífice para que ele possa assumir o cargo que seria o cargo do governo imperial, e isso aí acaba, dentre as situações que vieram a acontecer, incomodando alguns comerciantes. Eles se juntaram e aí fizeram uma nova revolta. Francisco de Assis foi novamente para esse caminho, porém não tiveram êxito. E nesse momento, assim como em outros momentos, Francisco de Assis também recebeu algumas mensagens. E ele se via na obrigação de trabalhar diferente, de uma forma diferente, para a vida dele, ajudando as pessoas. E ele achou que ele tinha que ser um cavaleiro. Só que ele tinha que ser um cavaleiro, porém, antes um escudeiro. E aí começou uma trajetória para esse caminho. Nessa trajetória, o que acontece? Ele depara com uma realidade muito diferente da realidade que ele conhecia. Ele encontra pobres, doentes, miséria no seu caminho, e ele vai doando os seus pertences para esses pobres, miseráveis, excluídos,
e retorna. Ele desiste de ser um cavalheiro, ele desiste desse caminho e volta para a família dele, mas não volta com o êxito que ele queria, fica um pouco mais recluso, mas tentando servir a Deus. Em um dos momentos em que ele estava na capela São Damião, em Assis, ele ouviu lá a mensagem dele: Francisco, vai e reconstrói a minha casa que está em ruínas. Isso era uma voz repetindo na cabeça dele: reconstrói a minha casa que está em ruínas. E ele achou que ele tinha que reconstruir aquela capela que estava em ruínas. Fez uma mobilização, vendeu os tecidos do pai, o pai se aborreceu, é claro, reconstruiu a capela, mas não terminou ali. Ele continuava com uma inquietação e com uma aflição. Tá? E aí, depois de um outro momento, Francisco percebe que essa reconstrução não é a reconstrução de uma capela física, de uma igreja física, de uma casa física. Era a reconstrução da estrutura interna do cristianismo, reconstruindo a essência, a finalidade inicial do cristianismo, que estava desviada por conta dessa influência poderosa e financeira que a igreja exercia naquele momento ali, se desvencilhando muito. Nesse momento, ele percebe isso, ele rompe definitivamente com o seu conforto, com os seus pertences, e ele passa a estudar muito mais e vivenciar a Boa Nova, o Evangelho de Jesus. Nesse momento, ele decide viver para os pobres e com os pobres. E aí, conforme ele ia se articulando, fazendo suas pregações, ele conseguiu também, junto com isso, criar amigos que os acompanharam. Então, a partir desse momento, ele tinha os seus seguidores, ele criou uma irmandade. Essa irmandade, ele pediu licença para a igreja na época para manter essa irmandade, mas ele não seguia os preceitos, não fez os rituais. E nessa irmandade, o voto deles era de pobreza. No início, eles eram a Ordem dos Irmãos Mendigos de Assis, depois eles passaram a ser a Ordem dos Irmãos Menores de Assis, o que hoje são os franciscanos, até onde eu consegui estudar e pesquisar. Tá bom, então nós conhecemos daqui para frente o caminho e a história de Francisco de Assis. Muita dedicação, viveu realmente com o que ele recebia de doação e compartilhava com os pobres, com doentes, enfim. O que acontece? O que acontecia? Francisco sempre trazia para os seus irmãos, como ele falava, para os seus seguidores, que eles precisavam estar fortalecidos, eles precisavam se fortalecer. Por quê? Sofreram perseguições, sofreram injúrias, não foi fácil. E uma das coisas que ele falava, que ele pregava muito, era se fortalecer com a alegria. A alegria externa e a alegria interna. Quando Francisco falava da alegria, ele falava o quê? Meus irmãos, a alegria nos alimenta, nos fortalece, né? Nos faz crescer. A alegria, ele sempre dizia, de acordo com alguns estudos que eu fiz, que a alegria espantava os demônios, que os demônios não conseguiam ficar perto de pessoas alegres. Era mais ou menos isso. Hoje a gente sabe que quando a gente está bem internamente, a gente afasta, entre aspas, os demônios, né? Os nossos demônios, a gente sabe que não existem demônios, mas aqueles irmãos, sejam eles encarnados ou desencarnados, que se comprazem das nossas mazelas, das nossas enfermidades emocionais, espirituais, enfim. Então ele sempre incentivava, temos que ser alegres, vocês têm que ser alegres internamente e externamente. Externamente, a gente sabe muito bem o que é ser alegre, né? Todo mundo sabe o que me faz alegre. Estar bem de saúde, estar confortavelmente na minha vida financeira, conseguir pagar as contas, ou para quem tem uma vida financeira mais complicada, pelo menos conseguir dar conta dos seus compromissos, enfim.
E são várias coisas que nos deixam alegres, estar com amigos, abraçar pessoas, tudo isso. Mas e a alegria interna? O que é a alegria interna? E aí Francisco sempre colocava que a alegria interna seria conhecer e cultivar a paz interna, estar bem dentro de qualquer situação e exteriorizar isso de alguma forma, estendendo a mão para os seus amigos, para os seus seguidores, naquele caso ele, enfim. E aí lá num determinado momento, Francisco está numa peregrinação e está com Frei Leão, caminhando da Perusa para um convento em Santa Maria dos Anjos. E nesse caminho ele pergunta para o Frei Leão, Frei Leão, anota aí. Ele pergunta não, ele fala, anota aí, vou te dizer o que é a perfeita alegria. E aí eu vou dar uma olhada aqui, porque são várias coisas. E aí ele começa a perguntar para Frei Leão, Frei Leão, e eles estavam caminhando assim, no inverno pesado, com chuva, com frio, e ele fala, o que é a perfeita alegria? Tome nota. Então ele fala, se os freis menores derem exemplo de santidade, boa edificação e conseguirem pregar o evangelho e converter a muitas pessoas, isso ainda não é a perfeita alegria. Se um frade menor ilumina cegos, faz surdos ouvirem, coxos andarem, ressuscita os mortos, expulsar os demônios, isso ainda não é a perfeita alegria, né? Se um frade menor soubesse todas as línguas, todas as ciências, todas as escrituras e promovesse com isso uma união total, isso ainda assim não seria a perfeita alegria, né? Se o frade menor soubesse a consciência do futuro, soubesse profetizar, isso aí ainda não seria a perfeita alegria. E aí Frei Leão pergunta a Francisco de Assis, meu pai, como ele chamava, diz então o que é a perfeita alegria. E aí Francisco de Assis fala, o caminho para Santa Maria dos Anjos, estamos molhados, congelados e morrendo de frio. Se a gente chegar lá no convento, bater no convento e o porteiro disser, não tem lugar para vocês aqui, nós nos apresentarmos, nós somos os frades, companheiros, não, vocês não são, vocês são impostores, ladrões das esmolas dos pobres, fechasse a porta e nos deixasse no relento. E nós ficássemos lá com paciência e resignação e contemplando, aí sim estaríamos vivendo a perfeita alegria. Se nós insistíssemos, batêssemos de novo, e ele ainda dissesse, não, vocês estão mentindo, e ainda saísse de lá com um pau batendo nas nossas cabeças, e nós resistíssemos pacientemente, sim, aí nós estaríamos vivendo a perfeita alegria. Então, o que é a perfeita alegria que Francisco de Assis trouxe para a gente? Só sofrer? Só passar dor e sofrimento? Não. O que ele vem dizer para a gente, o que Jesus disse, ele só veio ratificar, é que viver a perfeita alegria é nós vivermos as nossas dificuldades, as nossas intemperanças, as nossas trajetórias reencarnatórias, sejam elas quais forem, vivendo um inverno pesado, vivendo um frio congelante, vivendo a fome, se encontrar alguém que ainda nos rejeite, que ainda ao invés de nos acolher, nos bata e recebermos isso com determinação, com perseverança, com paciência e com contentamento, nós estaremos vivendo a nossa perfeita alegria. Nós estamos num momento caprichado para a gente buscar, conhecer e vivenciar a nossa perfeita alegria. Respeitando todas as situações, todas as necessidades reencarnatórias que cada ser humano desse planeta vive, hoje nós estamos tendo a oportunidade de viver e encontrar essa perfeita alegria dentro de toda essa situação. Estamos numa pandemia e estamos num pandemônio junto com uma pandemia. Estamos vivendo situação onde estamos perdendo amores,
algumas pessoas perdendo renda, perdendo empregos, dentro de uma enfermidade bastante severa, contagiosa, estamos isolados, estamos distantes, não estamos podendo dar conta de conviver normalmente com os nossos amores e com as nossas rotinas que estávamos fazendo. Estamos vivendo um colapso na saúde, estamos vivendo um colapso nos cemitérios, estamos vendo corpos serem enterrados, para nós ainda de uma forma muito dolorosa. Ainda que a gente tenha a oportunidade de conhecer os ensinamentos de Jesus, ainda que a gente saiba que Jesus colocou lá para a gente, deixai aos mortos os cuidados com os seus mortos, é muito difícil a gente viver essa situação, viver essa angústia. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode aproveitar esse momento e buscar lá no nosso interior essa nossa perfeita alegria. Como é que eu posso fazer isso, Silvia? Como é que a gente pode viver uma perfeita alegria nesse momento? Existem muitas coisas acontecendo, paralelo a essa situação tão complicada, que realmente nos remete a isso. Pessoas se mobilizando para ajudar, pobres ajudando pobres. O SUS que existe, o SUS é bom, o SUS não é ruim, o SUS é um excelente sistema de saúde, ele é modelo para alguns outros países, mas gerado, vem sendo governado de uma forma complicada há muito tempo, assim como todas as outras situações que nós não esperaríamos que tivéssemos que viver essa situação. Então, estamos tendo a oportunidade agora de nos refazer caminhos, sejam eles de forma ampla ou individual. Empresas estão ajudando também no próprio sistema de saúde, e cada um de nós pode fazer a nossa parte. O que eu posso fazer nesse momento para participar positivamente dessa situação? No primeiro momento, se acalmar, porque eu confesso, no primeiro momento eu me assustei bastante, e aí eu comecei a respirar fundo, me organizar emocionalmente, mentalmente, saber o que cabe a mim nesse momento. Seguir as orientações que a gente precisa seguir para ser, hoje, um dos remédios para que essa situação passe logo e a gente possa voltar à nossa rotina, que é o isolamento social, que são os cuidados de higiene. Cuidar mais intensamente, com qualidade, dos nossos amores. Estamos trancados dentro de casa, muitas das vezes com pessoas que temos coisas para ajustar, ou fora, mas que também podemos aproveitar esse momento para ajustar. Então, cuidar com mais amor, com mais carinho. O que eu posso fazer de dentro de casa para ajudar o outro? Eu posso doar. Eu posso doar financeiramente, se eu quiser, se eu puder, eu posso. Algumas pessoas podem. Quem não pode, doa em trabalho, em serviço. Então, o que eu posso fazer se eu moro numa comunidade, se eu tenho uma dificuldade financeira, me organizo junto com os meus amigos. Tem gente conseguindo costurar ou arrumar situações onde consigam doações de máscaras, porque isso é importante. De alguma forma, a gente pode e deve participar positivamente dessa situação. Como diz Francisco, como diz Jesus, nesse nosso caminho aí de compreender e de esperar sermos melhores do que somos, hoje é o momento de obedecer, reconhecer seu próximo, ajudar seu próximo e se colocar na posição de que, se nós estamos vivendo isso, é porque existe alguma coisa que vai ser bom em um outro momento, para todos nós, em aprendizado, em reconstrução de convívios, em situações em que a própria humanidade vai perceber e aprender. Então, sim, o que eu trouxe para vocês em relação à perfeita alegria é essa reflexão que Francisco de Assis nos traz, nos mostra, que a gente já pode vivenciar, já vivencia desde antes realmente desse momento complicado, e que nesse momento complicado ainda a gente pode, ao invés de se desesperar, eu choro em alguns momentos, realmente é pesado ver algumas coisas, mas eu também choro de emoção, vendo a mobilização de algumas pessoas, me desculpe, mas é porque realmente é muito emocionante ver isso tudo que está acontecendo.
Mas o que eu deixo para vocês é que a gente está aqui para passar e vamos ajudar a fazer isso passar da forma menos danosa para todos nós, para o planeta, para as pessoas, para os nossos amores, enviando prece, enviando orações, principalmente para essas pessoas que precisam literalmente estar na linha de frente e para quem está batendo nas portas lá e os carrascos estão dizendo não e batendo na cabeça. Então vamos fazer a nossa parte, procurar a nossa parte nisso. A gente vai encontrar e a gente vai encontrar a perfeita alegria também. E é nesse momento de emoção, de mistura de sentimentos, porque como eu falei, eu choro muito também, mas eu também choro muito de emoção, que eu deixo aqui, vocês vão ver o link aqui, para vocês conhecerem uma música, que o nome da música é Perfeita Alegria, é uma música que eu gosto muito, uma música alegre, é uma música que fala sobre o nosso Francisco de Assis, e na verdade eu fui buscar conhecer o que era Perfeita Alegria nas primeiras vezes que eu comecei a ouvir essa música. Então que a gente possa aí agora aproveitar esse momento, refletir, mas continuar com certeza conquistando a nossa paz interior, a nossa alegria e dar as mãos para os nossos irmãos.